Olá, gente, bom dia. Oi, Soares, tudo bem? Como é que você tá? Gente, ontem eu postei lá dos stories, né? Ai, dei uma coceirinha aqui na garganta, desculpa, gente. Postei nos stories ontem que nós fizemos. Durante a semana eu pus uma caixinha de perguntas e essa semana realmente foi corrida. Então eu acabei não conseguindo responder os questionamentos todos que foram deixados lá nessa caixinha. A gente até teve bastante perguntas, mas eu não consegui responder pela correria do dia a dia. E eu disse ontem que eu responderia hoje para vocês numa live, né? Eu sei que domingo é um tanto complicado para estar aqui nesse horário, mas eu vou responder sim os questionamentos que foram feitos. Essa live depois fica gravada, fica lá nos stories, né? É publicada lá no feed, também fica nos stories a chamada, né, para o feed, sempre fica. E a gente vai responder aqui os questionamentos que foram feitos, tá bom? É sempre bom, porque acaba sendo também uma forma de aprendizado. As perguntas realizadas acabam sendo uma forma de aprendizado também, tá bom? As perguntas foram todas sobre credenciamento, tá, gente? A caixinha foi sobre credenciamento. Sempre que eu coloco a caixinha lá, eu falo sobre o tema que deve ser, que a gente pode discutir para ficar um pouco mais direcionado, né? Então, a pessoa me fez a seguinte pergunta aqui. Quanto tempo a operadora de plano de saúde leva para responder um pedido de credenciamento do prestador? Eu acho que eu já falei sobre isso aqui com vocês em outras lives. Mas, gente, essa é uma questão muito relativa. Não tem um prazo estabelecido, não tem um tempo estabelecido para a resposta da operadora quando você encaminha uma solicitação de credenciamento. Isso vai depender muito do interesse da operadora pelos serviços que você está disponibilizando. Se a sua clínica ou se o seu hospital, de repente, tem um serviço que a operadora tem essa necessidade na área de ação onde ela está estabelecida, com certeza essa resposta vai ser muito mais rápida. Por isso que eu sempre falo aqui para vocês que antes de ofertar, antes de disponibilizar, antes de oferecer algum serviço para a operadora, buscar no mercado, verificar quais os serviços que essa operadora tem dificuldade, o que ela está precisando, o que ela necessita realmente, né? Porque existe o rol de procedimentos, a operadora tem a obrigação de disponibilizar para os seus usuários tudo que está no rol de procedimentos, né? No rol da Agência Nacional de Saúde. Então, se na área de ação em que ela está tem algum serviço estabelecido no rol, né? Está essa discussão ultimamente sobre rol exemplificativo e tudo mais, mas essa é uma outra questão que a gente vai discutir com mais detalhe em algum outro momento. Mas até o momento é assim, né? O que vai acontecer? Mesmo com essa decisão, o que vai acontecer é que os procedimentos estão no rol e a operadora vai sim se ater a isso porque tem outras questões envolvidas. Mas então, busca na área de ação onde você está, onde você está ofertando esse serviço para essa determinada operadora, busca saber quais são os serviços que ela tem necessidade. Então essa resposta com certeza vai ser muito mais rápida, né? Você está ofertando algo que ela precisa, que ela não tem, então ela vai te responder com mais rapidez. Depende também da sua comunicação, do seu poder de persuasão. A pessoa que lida diretamente com as operadoras de plano de saúde, ela precisa ter essa conversa mais amigável, né? Ela precisa ter um poder de persuasão, ela precisa ter uma forma de comunicação que seja apreciável a quem está ouvindo, né? Saber se comunicar é muito interessante, né? A sua dedicação no processo. Exemplo, gente, você encaminhou um processo para a operadora e aí no teu protocolo, né, no protocolo que você encaminhou para a operadora, ela diz o seguinte a você: a resposta será dada em 48 horas. Concluir o prazo que a operadora definiu, entre em contato, manda e-mail, liga, faz um novo, busca novamente, verifica com a operadora se faltou algum documento. Vai parecer que você é chato? Não necessariamente, você está buscando um processo que você encaminhou inicialmente e depois, se parecer, não tem problema, continua fazendo só o seu trabalho. A operadora precisa te dar uma resposta. Ainda que ela diga não para você, mas você precisa concluir o seu processo inicial. Então, ela te deu um prazo, no final desse prazo, entre em contato. Entre em contato da forma mais amigável possível, né? Entre em contato da forma que você
entender que vai ser apreciável para a operadora também. Liga, fala, pergunta se está faltando algum documento, pergunta se você deixou de encaminhar alguma coisa que era necessária naquele momento. Oi, Aurélia, seja bem-vinda. Prazer te ver por aqui. Oi, Iris. Nós estamos falando, gente, o nosso assunto aqui hoje é sobre resposta que eu estou dando em relação a uma caixinha de perguntas que eu deixei nos stories, tá? Deixei nos stories durante a semana e eu não consegui responder todos os questionamentos. Então eu estou respondendo hoje em live, tá? Vocês entraram agora só para vocês saberem do que a gente está falando. Eu estou respondendo os questionamentos que foram feitos. E essa pergunta aqui, a pessoa perguntou qual é o tempo de resposta da operadora, né? Quando você solicita um credenciamento. E é sobre isso que eu estou falando nesse momento, tá? Então é isso, tá? Depende muito da necessidade que a operadora tem do serviço que você está ofertando, depende da sua comunicação, da forma que você se posiciona em relação à operadora, depende da sua dedicação no processo, tá bom? Então não tem um tempo estabelecido, você vai ter que... Eu já expliquei a vocês aqui que credenciamento não é algo rápido e nem fácil, tá? Então você precisa realmente saber, precisa conhecer o mercado, precisa saber qual é a necessidade da operadora aqui na área de ação onde você atua. Então tem algumas variáveis que você precisa observar para que esse tempo seja otimizado, esse tempo de resposta da operadora seja otimizado, tá? Uma outra pergunta que fizeram aqui, gente, interessante. A pessoa perguntou: eu posso negociar o preço máximo ao consumidor do Brasil com as operadoras de plano de saúde? Gente, a questão não é se você pode ou se você não pode. Inclusive, existe uma resolução, que é da CEMED, a resolução de número 3 de maio de 2009, que ela proíbe a aplicação de preço máximo ao consumidor, né, a medicamentos de uso restrito hospitalar. Na verdade, ela proíbe a publicação, né? E a gente já tem algumas decisões de forma jurídica que essa resolução, em algumas situações, ela não se aplicou. Mas a ideia é pensar o seguinte: será que se eu mandar uma proposta para a operadora falando sobre PMC, isso vai ser bem visto aos olhos da operadora? Será que se eu mandar dessa forma eu vou ter uma resposta positiva ou eu vou ter uma resposta num tempo mínimo, como foi perguntado agora há pouco, qual o tempo de resposta da operadora? A ideia é você criar esse relacionamento. Você, enquanto prestador de serviço de saúde, você está encaminhando uma proposta. Então, encaminhe uma proposta de forma que as tuas colocações sejam claras e sejam precisas e sejam apreciáveis, sejam justas, que sejam possíveis de trabalhar. Avalie seus custos e encaminhe uma proposta. Quando você falar de negociação de materiais e medicamentos, avalie primeiro os seus custos e a margem de comercialização que você vai inserir sobre esse preço. Hoje, gente, a grande maioria das operadoras não estão mais trabalhando com Brasins e nem com Simpro. Elas estão trabalhando com tabela própria. Claro que elas utilizam uma base para chegar nessa definição de tabela própria delas, né? Mas hoje, se você pensar, Unimed, por exemplo, eu sei que a Unimed não é referência para a grande maioria, mas se você for em algumas localidades, a Unimed ainda é a operadora que domina a área, né? Já tem sua tabela própria. Todas as Unimed, se você ver Central Nacional, Seguros Unimed, você vai para várias Unimed, ela já tem sua tabela própria. Bradesco Saúde também já estabeleceu tabela própria de materiais e medicamentos. Ela até utiliza a revista Brasins como parâmetro, mas ela estabelece uma revista e deixa essa revista estagnada durante um ano. Ou seja, você tem inflações, você tem vários custos que são alterados, os valores, mas fica estagnado ali. O valor fica estagnado durante um ano. Você, enquanto prestador, não vai poder alterar. Isso é uma tabela própria. De alguma forma, ela utilizou uma referência, né, para definir a tabela de trabalho durante esse período de tempo, se tornou uma tabela própria porque não tem reajuste durante esse período todo. Tá bom? Então, você deve avaliar seus custos e verificar se essa margem de comercialização, né, essa revista que você está utilizando, imagina, PMC é mais 20%. Ainda que seja um PMC mais 38,24%, que é o que define, né? Quando você fala em PMC, você está falando de equivalência de preço de fábrica mais 38,24%. Ainda que você chame essa marca, que você diga que é preço de fábrica mais 38,24%, mas não cita PMC na tua
na tua proposta, porque já fica ruim de negociar, tá? E dificilmente, eu já te aviso, dificilmente você vai conseguir negociar essa margem com as operadoras, tá? A tua margem é de comercialização, a tua margem não é de comercialização, a tua margem é para suprir a questão da manutenção desses itens dentro da tua clínica, dentro do teu hospital. Então não pensa que eu estou vendendo medicamento, não. Tu estás repassando o medicamento e a margem que você colocou nessa medicação é para manutenção e conservação dessas medicações. Você precisa saber montar sua proposta de forma que isso não vai ser visto com maus olhos pela operadora de plano de saúde, tá bom? Então não é aconselhável, eu não aconselho que você tente negociar com margem em PMC. Poder, a gente pode, né? É bíblico, inclusive, né? Todas as coisas eu posso, mas nem tudo convém. Então, tenha um certo critério na hora de montar a sua proposta, tá bom? Uma outra pergunta aqui foi assim, ó. Explica sobre o prazo de retorno de consultas. Prazo de retorno de consultas é um negocinho chato, sabe? O que diz o CFM em relação a prazo de retorno? A resolução 1958, ela diz o seguinte, eu vou ler na íntegra para vocês. Ela diz, o prazo para retorno do paciente ao consultório sem a necessidade de pagamento de uma nova consulta deve ser definido pelo médico. Cabe também ao médico assistente definir quando esse atendimento ao paciente caracteriza uma nova consulta e, portanto, deve gerar uma nova cobrança. Ou seja, é definido pelo médico, tá? É o que diz a resolução. Ela continua dizendo o seguinte, a resolução condena a prática comum entre algumas operadoras de plano de saúde e instituições de assistência hospitalar e ambulatorial que estabelecem o prazo de 30 dias após a primeira consulta para o retorno do paciente ao consultório sem qualquer ônus. A resolução proíbe, condena, mas a gente sabe que a realidade não é bem essa, né? O que diz também a classificação brasileira hierarquizada de procedimentos médicos, que é a tabela CBHPM, que é da AMB, da Associação Médica Brasileira. Ela diz também nas suas instruções gerais o seguinte, no item 3, tá, gente? Consulta médica compreende anamnese, o exame físico, condução diagnóstica, prognóstico, prescrição terapêutica, caracterizando assim um ato médico concluído ou não no único período de tempo. Né? E ela continua, ela diz o seguinte, quando houver necessidade de exames complementares que não podem ser executados e apreciados nesse período de tempo, este ato médico terá continuidade e finalização quando o paciente retornar com os exames solicitados, não devendo, portanto, neste caso, ser considerado uma nova consulta. Não sou eu que estou dizendo. É o CFM e é a Associação Médica Brasileira. Mas a gente sabe que a grande maioria das operadoras de plano de saúde estabelecem um prazo de retorno. O que a gente tem que pensar também? Quando você define um prazo de retorno, e aí é com a mesma especialidade. Esse paciente veio com a determinada especialidade nesse momento. Se esse paciente veio agora com uma patologia, uma doença, um problema, veio para resolver um problema, ficaram exames médicos pendentes e o médico disse para ele retornar daqui 20 dias com esses exames. Ele está dentro do prazo de retorno, independente da operadora ter dito que com 15 dias, até 15 dias é considerado o prazo de retorno. Ele está dentro do prazo de retorno. Então, o prestador de serviço de saúde, se o paciente retornar com 20 dias após a data da primeira consulta, ainda que o prazo de retorno seja 15 dias, você não deve cobrar essa segunda consulta, porque o CFM diz que quem define o prazo de retorno é o próprio médico, é o médico assistente, é quem conhece a continuidade do serviço, a continuidade do atendimento, né? Quem conhece as características clínicas desse paciente que está aqui se apresentando para ele. Da mesma forma, se esse paciente retorna com a mesma especialidade a esse mesmo médico em um período de tempo que a operadora estabeleceu, que é o prazo de retorno, e ele vem se apresentar com um diagnóstico diferente,
Ele veio no primeiro momento com determinado diagnóstico e agora ele teve um outro problema, ele precisou vir na mesma especialidade, mas agora é um outro problema. Não tem a ver com esse ato iniciado que a gente acabou de ler aqui em cima. Ou seja, não é uma continuidade, não é um retorno, é uma nova consulta. A operadora de plano de saúde, nesse momento, precisa pagar o prestador de serviço de saúde. Nesse caso, não é mais uma consulta de retorno. Então, existem os dois lados da moeda. Você está entendendo? Você perguntou aqui sobre prazo de retorno, mas a gente sabe que não funciona bem assim. Na prática, na vida real, né, nesse mundo, nessa selva de pedra aqui, entre prestadores de serviço de saúde e operadoras de plano de saúde, a coisa não funciona bem definidinha dessa forma. Então, o que é que você tem que fazer, prestador? Porque você vai ficar brigando, porque você vai ser glosado, e aí você vai ficar recorrendo, recursando, vira uma bola de neve até você parar de recursar. Porque não existe um órgão que defina quem tem razão ou não no final das contas, né? Como a gente sabe que os prestadores de serviço de saúde, querendo ou não, acaba sendo a parte mais frágil nesse mercado, porque a operadora de plano de saúde, ela tem a rede dela. Ele, enquanto prestador, acaba tendo a decisão final, ouvindo a decisão final da operadora. É assim que acontece, não deveria, mas é assim que acontece. Então, antes que isso aconteça, quando você encaminhar essa consulta, já manda com toda a justificativa. Para as operadoras que recebem a documentação física, né? Você consegue encaminhar já um relatório médico, informando o que aconteceu. Esse paciente veio, mas retornou agora. Veio no primeiro momento, mas retornou com uma outra patologia. Um relatório médico bem embasado, bem definido. Já manda. Isso para as operadoras que você consegue mandar documentação. Aquelas que você não consegue mandar documentação, que o teu XML é apenas lido na forma que chega no sistema de gestão da operadora, aí não tem ninguém analisando, é só o sistema de gestão dela que vai dizer sim ou não por um parâmetro. Aí você precisa recorrer, você precisa recursar. Recursar de forma clara, recursar de forma coerente, de forma técnica. Vai com o médico que atendeu o paciente, pede para ele fazer um relatório com embasamento técnico e encaminha para a operadora. Não deixa isso no ar. E fica buscando. Gente, os custos estão tão elevados, a gente não pode perder atendimento. A gente não pode deixar um atendimento no ar porque foi glosado. A glosa hoje, gente, representa um grande percentual de prejuízo para os prestadores de serviço de saúde. Se você não tiver cuidado com as glosas que são aplicadas, você tem um imenso, você vai pensar inicialmente que está avaliando seus custos, vai imaginar que está tendo uma margem de lucro, ou que está tendo uma sustentabilidade no mercado, mas quando você vai avaliar o seu índice de glosa, isso cai por terra. Então, não deixa solto as tuas glosas, acompanha as tuas glosas, não deixa isso solto, acompanha também o que está acontecendo dentro do teu serviço, cobra tudo que foi utilizado, senão você vai ter uma outra glosa chamada de glosa cega, ou seja, ninguém viu, nem eu enquanto prestador e nem a operadora. Quando a operadora me glosa, significa que eu cobrei errado ou que ela entendeu errado. A gente está discutindo a questão ainda, mas se eu não cobrei, ninguém vai saber, isso é pior ainda. Então, revisa esses processos e não deixa nada solto, não deixa nenhuma ponta solta, tá bom? Então, a gente respondeu aqui a questão dos prazos de retorno. Tem outro questionamento aqui, a pessoa pergunta, na verdade ela faz uma solicitação, né? Faça o cálculo de um procedimento cirúrgico com base na CBHPM. Gente, se eu for falar aqui sobre o cálculo de um procedimento, fica tão perdido, são tantas palavras que o ideal era você visualizar. Como eu não montei nenhum slide aqui para vocês visualizarem esse cálculo, eu vou deixar aqui, quando eu postar a live, essa live sempre fica no feed, eu vou deixar o cálculo de um procedimento, aí você que fez essa pergunta, pode ir lá e dar uma revisada. Se tiver dúvida, você coloca no direct que eu esclareço a sua dúvida, tá? A pessoa pergunta também, qual a tabela que você mais utiliza para cálculos de procedimentos? Gente, aqui na área de ação onde eu estou, aqui em Manaus, a gente utiliza muito mais a tabela CBHPM. E eu acredito que na grande maioria dos estados, né? Porque a MB já é uma tabela, a última MB foi a MB 96. Antes disso tinha a LPM. A gente tem as tabelas próprias, que são negociadas sempre com base em alguma outra tabela, que se utiliza sempre a CBHPM também como estrutura de base. A gente utiliza aqui a CBHPM, tá? Nas mais diversas edições, normalmente a gente não consegue
negociar uma edição mais recente, nós já estamos na edição 2022, já tem essa edição, né? Mas a gente não consegue negociar nessas tabelas de versões atualizadas não, tá? A versão mais próxima das atualizações que eu tenho é a 2017 por um órgão público aqui de Manaus. Mas a operadora de plano de saúde nem sonha, tá? Tu não chega nessas atualizações. A outra pergunta... a pessoa pergunta aqui, pode dizer quais são os principais documentos para credenciamentos que as operadoras solicitam? Depende muito de cada operadora, mas na grande maioria das vezes é solicitado o alvará de funcionamento, o CNPJ, o alvará de vigilância sanitária não pode faltar de forma nenhuma, CNES, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, contrato social, memorial descritivo, certidões negativas de todos os órgãos, comprovante de endereço, certidão do responsável técnico, registro nos conselhos de especialidades, né? A clínica tem que ter. Já falei sobre isso. Resposta com descrição do serviço, proposta com descrição do serviço, desculpa. Em algumas situações com os valores, né? As operadoras em algumas situações solicitam que nessa sua proposta já estejam os valores. Nem todas exigem dessa forma, porque se você já está falando qual a tabela que você vai utilizar como base de negociação, você não precisa necessariamente caminhar uma proposta descrevendo os valores. Mas se a operadora pediu, você descreve, tá? Não ponha dificuldade. Faça o que a operadora solicitar, tá? A tua margem de negociação para materiais, medicamentos, taxas e gases, se for esse o caso, se for hospital, se for clínica que trabalha com materiais e medicamentos, normalmente clínicas oncológicas, né? Trabalham com muitos materiais e medicamentos, né? Necessariamente, mais precisamente, um medicamento que tem valor elevado, então tem que ter um certo cuidado nessa negociação, tá? Currículo e cópia da carteira de registro nos conselhos de especialidade de todos os profissionais que fazem parte do corpo clínico, né, desse estabelecimento de saúde. O RQE, que é o registro de qualificação de especialidade. Toda vez que você oferece um especialista, coloca no seu corpo clínico um determinado especialista, além do CRM ou além do conselho desse profissional que está com você, você tem que mandar, no caso aqui o médico, o RQE, que é o que estabelece que ele realmente é um especialista naquela especialidade que você está ofertando, tá bom? Então você sempre vai ter que mandar. Sistema de cadastro de fornecedor, que é o SICAF, isso para órgãos públicos, tá? Normalmente isso é solicitado por órgãos públicos. Então a documentação, ela tem as documentações que são solicitadas por todas as operadoras, mas tem algumas que são mais peculiares. Então aguarda. Sempre que você for encaminhar uma documentação, não manda assim, eu tenho já, é bom que você tenha. Eu tenho esse arsenal de documentos aqui, vou encaminhar sem consultar, encaminho para todas as operadoras de forma única. Não. Procura saber logo qual é a necessidade, o que a operadora está solicitando de você para agilizar seu processo. Se você não fizer dessa forma, o seu tempo de resposta vai aumentar muito mais. A operadora vai ligar para você, vai entrar em contato, se ela também tiver interesse, né? Você que tem que facilitar as coisas. Se você botar dificuldade, a coisa fica pior ainda. Então já manda o teu, né, compilado de documentos bem arrumadinho. A pessoa pergunta aqui também, o que é necessário para emitir o alvará de funcionamento? Alvará de funcionamento, gente, essa documentação toda que a gente encaminha para operadoras, antes de mandar, conversa com o contador. O contador normalmente tem toda essa documentação e sabe também como adquirir essa documentação de forma mais rápida, tá? Mas para tirar o alvará, para você solicitar o alvará, você precisa da cópia do IPTU do imóvel, do SQL, né, que é setor, quadra e lote desse imóvel, a escritura do imóvel, o contrato de locação, se for o caso, tá? Laudo da vigilância sanitária, cadastro na Secretaria de Fazenda do seu município, do local onde você está, do seu estado. Dados do profissional responsável pela clínica, é necessário, isso só para você retirar o alvará, tá? A planta do imóvel, onde você pretende instalar a sua clínica, o seu hospital, a sua instituição de saúde, o laudo dos bombeiros, atestando a segurança do prédio que está sendo utilizado, licença ambiental, que é solicitada à Secretaria de Meio Ambiente. Mas com relação a isso, é como eu estou falando, procura o contador para retirar um alvará, para solicitar um alvará de funcionamento. A pessoa mais indicada é o contador, tá? Procura o contador que ele vai te orientar, tá? Se não for ele, ele vai indicar quem é a pessoa que faz isso. Mas quanto a documentações, como você vai conseguir essa documentação, o contador vai te dizer isso com precisão, tá bom? Quais os documentos para cada operadora? Primeiro, conversa com a operadora.
mesmo você tendo os principais que são solicitados por todos, conversa para saber o que ela quer mais, além do que você tem, tá? Gente, essas foram as perguntas feitas na caixinha. Alguém aqui tem mais alguma pergunta em relação a credenciamento, que é o nosso tema discutido aqui? Se tiver, manda aí que a gente tenta responder agora. Ou, quando termina a live, gente, eu sempre deixo lá nos stories e põe uma caixinha. E se vocês tiverem mais alguma pergunta, a gente está falando hoje sobre credenciamento, porque a caixinha de perguntas que foi deixada lá era para questionamento sobre credenciamento, tá bom? Se não, gente, muito obrigada por quem esteve, obrigada por quem permaneceu. Essa foi a nossa live rápida de domingo de manhã, né? Os corajosos que acordaram cedo aqui junto comigo e para responder esses questionamentos aqui e para a gente discutir sempre um pouquinho aqui, tá, gente? Normalmente eu tenho feito lives 2 vezes por semana. Eu tinha um horário estabelecido e dias estabelecidos. Algum tempo atrás a gente fazia sempre as terças e as quintas. Beijo, amiga. Bom domingo, Aurênia. Mas a gente deu uma parada, então eu tenho feito lives esporádicas, mas eu tenho feito normalmente 2 lives por semana e eu aviso a vocês os dias que vão ter lives aqui. A gente fala tudo sobre saúde suplementar, tudo que envolve a saúde suplementar, isso envolvendo desde o usuário de plano de saúde, a operadora de plano de saúde, o prestador de serviço de saúde. E na terça-feira a gente vai ter uma outra live aqui. Essa live eu vou conversar com um advogado aqui da área de ação de Manaus também aqui, de direito médico. Ele trabalha com essa parte de direito médico e a gente vai falar sobre essa nova decisão em relação ao rol de procedimentos, tá, gente? Então é bem interessante. E estejam aqui comigo, vai ser às 19 horas no horário de Manaus e às 20 horas no horário de Brasília, tá? A gente vai falar bastante, ele conhece muito sobre o assunto. E vai ser um bom momento para a gente entender mais. Esse é um cenário que a gente tem que estar atualizado, a gente precisa estar acompanhando sempre, porque ele muda a todo instante e tem questões envolvidas. Quando a gente fala de rol exemplificativo ou rol taxativo e as questões que estão envolvidas nesse cenário como um todo, é interessante para todo mundo que está nesse setor, nessa área, nesse cenário todo, tá? O usuário, o prestador de serviço, a operadora de plano de saúde, é importante para toda a sociedade, tá? Quando existe um problema, a gente tem que buscar a solução, tá? Isso não é o fim para ninguém, nem para a operadora, nem para o prestador, muito menos para o usuário. Vai ter impacto? Vai ter impacto para todo mundo. Agora, de que forma a gente vai resolver, tá? A questão não é o problema, é focar na solução. A solução existe, a gente vai encontrar juntos, tá bom? Um abraço, tenham um bom dia, gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo sempre. Beijão.